Boa noite a todos, graça e paz, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seguindo com esse tema sobre família, eu gostaria nesse dia de deixar uma mensagem para os irmãos, falando sobre exemplo de Noé como pai de família obediente e confiante a Deus, em nome de Jesus, amém? E o texto base está em Hebreus capítulo 11, versículo 7, onde diz o seguinte: que pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero, Deus, agradecer ao Senhor, Deus, agradecer ao Senhor primeiramente, Deus, pela nossa vida, pela nossa saúde, por esse dia, Deus, por mais uma oportunidade o Senhor nos dá de estarmos aqui ouvindo a palavra do Senhor, compartilhando da palavra do Senhor, Deus, que é viva e eficaz, Deus. Que em nome de Jesus Cristo nosso coração possa estar aberto, Deus, a receber, Deus, os teus ensinamentos em nome de Jesus Cristo. Toda palavra que dita, Deus, venha trazer transformação no nosso modo de viver, em nome de Jesus Cristo, no nosso modo, Deus, de falar, Deus, em nome de Jesus Cristo, na nossa conduta diária, em nome de Jesus Cristo, que a palavra do Senhor é a palavra da salvação, é a palavra que transforma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, Senhor, Deus, que o Senhor esteja à vontade, Deus, em nossas vidas, Deus, que esteja à vontade, Deus, para agir conforme a vontade do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, que nessa noite, Deus, o Senhor possa nos abençoar, Deus, com esta palavra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que a nossa mente seja voltada ao Senhor, cativa ao Senhor nesse dia. Que nós possamos, Deus, compreender, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, quão importante é, Deus, esse laço família, Deus, esse tema família. Que nós possamos compreender, Deus, o quanto, Deus, o Senhor, Deus, se volta, Deus, para a família, o quanto o projeto família, Deus, que o Senhor instituiu ali, Deus, no jardim do Éden, Deus, traz para nós nesse dia, Deus, a questão da salvação, o projeto do Senhor, Deus, o projeto de salvação do Senhor, Deus, começa, Deus, com família. Que nós possamos entender isso, Deus, e aprender, Deus, o quanto, Deus, nós precisamos, Deus, estar, Deus, assim, Deus, engajados, Deus, a trazer, Deus, a promover, Deus, a salvação em nossa família, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Graças a Deus. Eu quero começar dizendo o seguinte, que Deus, a Bíblia fala aqui no capítulo 6 de Gênesis, no capítulo 6 de Gênesis, no versículo 1, diz que os seres humanos começaram a se multiplicar na terra, né? E tiveram filhos, porém os homens começaram a desandar, começaram a se corromper. No versículo 3, então disse o Senhor: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal, seus dias serão limitados na terra, e assim por diante. A Bíblia fala que Deus limitou os anos dos seres humanos em 120 anos. E no versículo 5, a Bíblia diz que o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. E a Bíblia diz que isso lhe causou muita tristeza. E o Senhor disse: eliminarei da face da terra essa raça humana que criei, sim. E também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los
criado. E o versículo 8 diz que Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Então eu começo a pensar, por que o Senhor destruiu? O texto diz que Deus destruiu a sua criação no dilúvio porque a maldade do homem atingiu proporções assim, terríveis. E, infelizmente, a humanidade da época chegou ao limite. Não tinha mais volta, não tinha arrependimento da parte daquele povo, não tinha arrependimento. O coração daquele povo não se voltava para Deus, para os ensinamentos de Deus. O povo perdeu totalmente ali o limite e se tornou-lhe completamente mal, não apenas para eles mesmos. A maldade ali não atingia apenas eles mesmos, mas toda a natureza e tudo aquilo que Deus havia criado. A maldade do homem começou a prejudicar tudo em sua volta. Então a solução foi arrancar o mal pela raiz, por meio do dilúvio, né? Mas a palavra diz que Deus deixou ali Noé, sua família, e um par de cada espécie, de cada animal, para continuar a criação dele. Então o que acontece? Noé ele viveu em uma época onde a sociedade ela estava totalmente corrompida e afastada de Deus. A sociedade daquela época estava totalmente corrompida e afastada de Deus. Mas isso, interessante dizer que isso não mudou ali a mente e nem abalou a fé de Noé. Muito pelo contrário, Noé ele fez a diferença, né? Ele fez a diferença onde ele estava, no meio da depravação, no meio do povo corrompido, no meio do pecado. Noé ele fez a diferença naquele meio ali. A Bíblia diz que Noé viveu um período onde havia corrupção generalizada sobre a terra. Corrupção generalizada sobre a terra, na verdade, e a terra, porém, ela estava corrompida diante da face de Deus, encheu-se de violência. Gênesis 6, 11, 12 diz o seguinte: viu Deus que a terra estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido em seu caminho sobre a terra. Tudo estava corrompido, mas em meio à corrupção, Deus vê ali e anuncia Noé o juízo que viria sobre a terra. Em meio à corrupção, em meio à depravação, Noé fazendo a diferença, Deus o vê. Deus vê a integridade no coração de Noé, a diferença ali na vida de Noé. Noé então recebe a missão de construir ali a arca. Em Gênesis 6,13, então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. A gente vê que era algo totalmente novo para Noé, naquela situação, viver aquela situação, um desafio que mudaria para sempre a sua vida, não só a sua vida, mas mudaria para sempre a vida da sua família, né? Mesmo não possuindo recursos ali, ele teve fé e aceitou porque sabia de onde que vinha a ordem. Noé ele não tinha ali, não possuía recurso nenhum para aquela situação. Eu estava até dizendo aqui, mas a Bíblia não diz que Noé era carpinteiro. A Bíblia não diz que Noé alguma vez mexeu com madeira, construiu qualquer coisa, mas Deus capacitou. Deus chamou e Deus capacitou Noé, e Noé aceitou ali sem perda de tempo, porque Noé sabia, conhecia Deus. Noé sabia que quem estava dando a ordem era Deus, e pela fé Noé ele aceitou esse propósito, essa missão na vida dele. Gênesis 6 a 7, a Bíblia diz que Deus ele se arrepende de ter criado o homem, né? Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente seu coração. Declarou então o Senhor: farei desaparecer a superfície do solo, os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Então o que acontece? Deus ele se arrepende de ter criado o homem, mas ele não se esquece ali do seu projeto inicial, que era a família, né? Deus ele arrepende de ter criado, ele arrepende de tudo, mas
do seu projeto inicial, que é a família, não. Deus, ele tem ali as pretensões dele, Deus, ele tem ali o propósito dele a ser cumprido na vida da família. Né? Ao olhar para o tamanho da responsabilidade ali que Deus estava dando para ele ali naquele momento ali, ele poderia até argumentar sobre as suas limitações, dizendo assim, não, eu não consigo fazer isso. Ele poderia se acomodar e não aceitar aquele desafio, não aceitar aquela não só o desafio, mas ele poderia não aceitar ali aquele propósito, aquela missão dada para ele por Deus. Mas Noé, ele interessante que ele não achou graça aos olhos de Deus por ser covarde, sim pela sua coragem em ser diferente de toda a sociedade à sua volta. Ele ser diferente de toda a sociedade à sua volta, né? Noé, ele estava acostumado a assumir desafios mesmo sem perceber, porque certamente não era fácil ali manter ali os preceitos de Deus, os preceitos do Senhor, em meio àquela maldade toda, em meio àquela perversão generalizada. A gente vê até nos tempos de hoje mesmo, como é difícil você se manter firme na presença de Deus no mundo que a gente vive hoje, que eu acredito que talvez esteja até pior do que naquela época, né? Não é fácil você manter ali você de pé, manter firme com Deus nos tempos de hoje. A perversão hoje aí tá quebrando não é fácil não. Então, a gente tem que ter muita firmeza, sim, dedicação para manter firme ali na presença de Deus. E Noé, ele viu ali, manteve firme ali, mesmo em meio ali àquela maldade toda, aquela perversão toda. E com a tarefa da construção da arca, por vir ali, Noé, ele recebe também ali a responsabilidade de anunciar a sua família, de falar para a sua família qual é a missão que foi dada por Deus para a vida dele, que Deus falou para ele em Gênesis 6,18, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e teus filhos e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. É interessante dizer que a salvação que Deus tinha para Noé naquele ali não era só para ele, né? Ela incluía ali a sua família também. Agora imagina o quanto Noé precisava ser uma pessoa ali coerente para que a sua família ali cresça em suas palavras. Imagina o quanto que Noé ele tinha que ser ali a influência mesmo ali para sua família, um homem coerente com o que ele vivia, para que a família dele cresça nele, não apontasse para ele e visse nele como um homem. Não, esse meu pai está caducando, está ficando doido. Isso não existe, dilúvio sobre a terra, que viagem que é essa? Né? Então a família sabia no líder que tinha dentro de casa, que Noé, ele era um líder, não é verdade? Um homem que vivesse uma vida ali de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem mostrar ali as suas atitudes, que mantinha um relacionamento ali firme com Deus, certamente ele não encontra, na verdade ele encontraria dificuldade para que a sua família ali cresça nele ali, para que a sua família ali entendesse qual era ali o chamado, o propósito que Deus tinha estabelecido para a vida dele. Se ele não fosse ali um homem líder, um pai que estivesse ali, um homem que tivesse, que ele não conseguiria envolver a família dele toda ali naquele projeto. Então é bonito observar que quando vemos que Noé ele respondeu prontamente ao chamado de Deus, lá em Gênesis 6:2, assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Então ali, como eu disse, havia ali uma liderança da parte de Noé, e fica claro que quando lemos o texto, Gênesis 6:9, que a família de Noé possuía um líder. Um líder. O Noé, ele liderava a família. Noé liderava. Noé, ele ensinava. Noé, ele espelhava para os filhos o convívio que ele tinha com Deus. Então, Noé era um líder, um influenciador ali naquele meio, pelo menos para a família dele, né? A família é o primeiro grupo o qual ali a gente faz parte, e é de onde vem as influências mais fortes e importantes para a formação do indivíduo. A família, ela que estabelece ali a integridade da família, as influências ali mais fortes na vida dos filhos, da família no contexto geral, é da família. Então, ou seja, a formação do indivíduo ela vem dali. Então é o primeiro local onde aprendemos, e é de grande importância que haja
haja sim ali liderança, né? Não, a gente não fala assim de, quando a gente fala de liderança, a gente não fala assim de aquela coisa autoritária, do autoritarismo, de alguém que dê ordens como um general, como um cara autoritário, né? Não, na verdade a gente vê ali um líder que inspira ali a confiança, que inspira ali eu preciso seguir, um líder que inspira ali a vontade de ser igual, né, que motiva, né, que veja antecipadamente os perigos que rondam a família, que ame e demonstre amor através do cuidado e dedicação. E ali a gente vê que quando Deus fala ali que virá um dilúvio sobre a terra, onde ele exterminaria toda os seres humanos, todo ser que vive. E Noé ali, eu imagino que Noé ali já a preocupação já veio ali de imediato com a família dele, né? Noé ele viu ali o quanto ele precisava cuidar da família dele ali, cuidar da família dele ali. E todo ser humano precisa desse afeto, de ter afeto e de um bom convívio familiar, e nós precisamos atentar para isso. Então, ou seja, Noé ele era um líder com intimidade com Deus, e uma boa liderança é maravilhoso, mas uma liderança com contato direto com Deus faz toda a diferença. Então, ou seja, o juízo estava ali prestes a acontecer, o que Deus havia dito estava prestes a vir sobre a terra, sobre os seres que viviam, mas por ter achado graça aos olhos de Deus, Noé recebeu o aviso e as orientações necessárias para salvar a si mesmo e a sua casa. Não é verdade? Noé era um homem íntegro. Noé era um homem íntegro. Gênesis 6, 9. Noé era um homem justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, né? Porque a gente sabe que não basta apenas dizer ali que é cristão, que anda com Deus, que sem demonstrar ali com atitudes diárias que somos de Deus, né? E sim, é verdade, precisamos sim andar com Deus, é preciso ali ter uma vida diária com Deus, de oração, de leitura de palavra. E interessante também dizer que antes de Noé entrar na arca com sua família, o que Noé ele teve que fazer? Ele teve que construir essa arca, né? Essa arca que era ali vamos dizer ali que seria a casa de Noé ali durante muito tempo, e era onde dali que a segurança que ia dar para a família dele, para ele, família dele, para que ele fosse salvo, né? A arca seria o instrumento de salvação, vamos dizer assim, para Noé e sua família. Eu vejo que nós também temos que construir essa arca em nossas vidas. É uma arca que deve ser construída diariamente, né, para nossa salvação. E quando ouvimos a voz de Deus e reconhecemos, Ele também nos dá essa missão, que fará com que a nossa vida seja salva, a nossa vida e a vida da nossa família seja salva. Olha para você ver, quando ouvimos a voz de Deus e reconhecemos o chamado de Deus, quando a gente aceita Deus, nos dar essa missão, né? Não digo que Deus não fala assim, ó, você tem que construir uma arca para você ser salvo. Mas vamos fazer aqui vamos dizer que é uma analogia aqui, nós também temos essa arca, nós temos que construir essa arca também durante a nossa vida toda, para que nossa vida seja, nós alcancemos também a salvação, não só a nossa vida, nossa família, não é verdade? E ali e a gente sabe que uma arca que deve ser construída, assim como a de Noé, ela deve ser construída com sacrifício, com renúncia, com obediência, com unidade e disciplina. Eu acredito que ali tudo isso ali estava envolvido na vida de Noé ali, da família de Noé, né? Sacrifício tinha ali naquele contexto ali da construção da arca, renúncia. Quantos anos Noé ali construindo aquela arca com a família. Então Noé teve que renunciar a muitas coisas para que o projeto de Deus fosse concluído ali. Obediência, né? De primeira mão ali, Noé obedecer a voz de Deus e pela fé ali
ele assumir aquela missão ali, unidade, família, unidade, vamos construir essa arca juntos, unidade, disciplina, teve que haver ali muita disciplina, né, para que aquele projeto ali fosse feito, fosse concluído. Então, ou seja, assim como Noé, que construindo aquela arca ali, ou seja, vivendo em função de algo que salvaria sua família, eu acredito que ele sendo ali zombado, Noé ali sendo chamado de doido, por fazer ali a vontade de Deus, que para o mundo ali era loucura, mas para ele era poder de Deus. Amém? Ele juntamente com a sua família, que também entendeu a missão, não só entendeu a missão, mas em submissão, agarrou o propósito ali designado por Deus. Noé, a família dele entendeu aquele propósito ali, entendeu aquele chamado, sabendo o pai que tinha, sabendo o líder que tinha dentro de casa, eles creram ali que Noé ele tinha uma vida com Deus e Deus falava com Noé, né? Então a família entendeu ali, a família se juntou ali naquela missão e foi submisso ali ao pai ali, entendendo aquela missão ali, propósito. Vamos lá, pai. E também somos chamados, como eu disse aqui, nós somos chamados a assumir essa missão, né? Que a nossa casa, a nossa família, ela precisa vencer essa enxurrada de ensinamento ali. Eu até estava falando com uma amiga ali, ensinamentos diabólicos que o mundo ali, uma enxurrada de ensinamentos que o mundo lança, né, sobre nós, e que se não tomarmos ali como base as orientações ali ditas na palavra de Deus, a gente não alcança êxito não. A gente não consegue construir essa arca não, na nossa vida não, a gente não consegue a salvação da nossa casa e da nossa família não. Então a gente precisa sim vencer esses ensinamentos do mundo aí, esses apontamentos do mal aí do mundo aí contra nossas vidas aí. Muitas vezes nós somos chamados também de louco, também de doido. Mas a Bíblia diz, né, que o Evangelho é loucura, para o mundo é loucura, mas para nós que estamos em Cristo é poder de Deus. E glória a Deus por isso. E a conduta de Noé, ela foi importante para salvar a sua família, né? Deus entregou a Noé todas as orientações necessárias para a construção da arca que salvaria toda a sua família. Ele tinha a responsabilidade de trabalhar arduamente, seguindo a direção dada por ele para alcançar o bem para a sua família, para a sua casa. Qual que era a sua parte? A sua parte era obedecer e trabalhar. Ele tinha que obedecer ali os mandamentos de Deus, obedecer ali as diretrizes dadas por Deus, né? E trabalhar pelo bem da família. A gente sabe que não é fácil ser disciplinar, você ensinar. A gente vive aqui como diz a Bíblia, a carne militando contra o espírito militando contra a carne, essa guerra nas regiões celestiais ali, o mal puxando para um lado e você tem que puxar para o outro, e a guerra é constante. Mas a gente sim recebe essa orientação de Deus também, né, pela palavra de Deus. E a gente vê que as orientações dadas por Deus ali foi minuciosas, porque até a arca ali que Deus mandou Noé construir ali, tinha ali as medidas exatas, não podia ser 1 centímetro a mais nem a menos, vamos dizer assim, que foi ali, foi algo ali, Noé, tem que ser assim, tem que ter tantos metros de comprimento, tantos metros de largura, tem que fazer isso. Você vê ali o cuidado de Deus ali, nas orientações ali, né? Tudo nos mínimos detalhes, assim é a vida da gente também. Você não tem que ter um pezinho aqui, outro pezinho lá não, tem que ser tudo certinho, correto, né? O que Noé estava fazendo ali, construindo com sua família, certamente chamava atenção, né? Dizer que agora que a arca era um empreendimento grandioso, imagina ali uma caixa daquele tamanho todo construída ali, que é isso? O povo endoidava aquilo, viagem que é essa desse camarada, construindo essa arca, toeira de madeira, cortando, a situação toda, lá em Gênesis 6,15, façam com 130 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 313 metros e meio de altura. Então, seja, era algo ali que ser muito correto, muito certo, e era provável que as pessoas ficassem ali curiosas com o que eles estavam construindo juntos ali.
né? Pode não ter feito sentido para eles ali, mas a família de Noé sabia que valeria a pena o esforço. Para os outros ali não faria sentido nenhum, mas a família de Noé sabia que aquele ali foi Deus que mandou, que aquele ali faria sentido sim, e que através daquela arca ali a família deles iriam ser salvos, né? O que fazemos ali direcionados por Deus chama a atenção dos que estão à nossa volta, e os resultados obtidos podem servir de testemunho do poder de Deus. Aí eu penso comigo, a nossa arca precisa sim ser construída também, a nossa vida diária para a salvação da nossa família. E essa arca que nós precisamos construir, a nossa vida diária, tem que ser construída assim com disciplina, com unidade, com fé, crendo que para que a nossa salvação, a salvação da nossa família, nós precisamos construir essa arca. Essa arca constrói de acordo com o ensinamento de Deus, buscando a Deus, orando, ensinando. Essa arca precisa ser construída com disciplina, né? Com entusiasmo, com coragem, com unidade. Nós precisamos construir essa arca nossa também, durante a vida inteira, renunciando às coisas do mundo. A arca construída assim, com renúncia. Renúncia, como ele não é, ele renunciou ali, boa parte da vida dele, Noé ele dedicou ali aquilo que Deus mandou ele fazer, a arca. Renúncia, não é verdade? Então nós precisamos também renunciar também às coisas desse mundo aí, para que a nossa arca seja construída aqui, a nossa vida com Deus seja construída, para que nós alcancemos a nossa salvação lá na frente, né? Nós precisamos ter aqui unidade, ali como Noé teve unidade, família, unidade, nós precisamos viver em unidade também, né? Unidade, sacrifício. É fácil? Não. Imagina ele para Noé ali, quantas madeiras que não tiveram que cortar ali, quantas árvores não tiveram que cortar. Imagina que a situação de construir aquela arca daquele tamanho ali, algo novo, nunca passaram por aquela situação. Imagina o sacrifício que é. Foi fácil? Não foi fácil não. Mas Noé, ele cumpriu o propósito dele ali, ele aceitou o desafio, e Deus hoje fala com a gente também. Deus fala, através da palavra dele aqui, Deus fala com a gente também. Você tem que construir essa arca aí, tem que cuidar da família, porque esse projeto aí, família aí, eu tenho cuidado com esse projeto. Deus, ele tem cuidado sim desse projeto família, da nossa família, e Deus, e cabe a nós. Então é interessante aqui que a Bíblia diz que após a construção da arca, os casais de animais, 7 casais de animais puros e um casal de animais impuros, Noé e toda a família entraram na arca ali. Uma semana depois veio o dilúvio sobre a terra e a família de Noé foi salva. A família de Noé foi salva, e eu quero que minha família seja salva também, né? Eu quero que a família, sua família, seja salva, e você tem que lutar por isso, para que você e sua família sejam salvas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque nós queremos ser salvos, nós queremos estar dentro dessa arca aí, em nome de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele afirma que a responsabilidade com os da nossa família é nossa tarefa primeira. Aqui em 1 Timóteo 5,8 ele fala que, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então nós temos que ter esse cuidado sim aí, da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Noé, homem íntegro, aceitou o desafio, o desafio como o nosso também nesse dia, né? Nessa vida que a gente vive aqui, nesse mundo que a gente vive aqui. Esse desafio é um desafio, nós precisamos estar firme nesse propósito e assumir essa responsabilidade de termos aí a nossa salvação, a salvação da nossa família, em nome de Jesus Cristo. Então o que nós temos feito? Nós temos cruzado os braços e nos acomodado e falado assim, mexer com essa arca, não vou mexer com isso não, não construir nada não. Então nós temos que construir, ali como aquela arca ali foi a casa de Noé, nós também temos que construir a nossa casa. Só que a nossa casa hoje tem que ser construída sobre a rocha, né? Nossa rocha que é Jesus Cristo. E a nossa casa sendo construída ali sobre essa rocha que é Jesus Cristo,
alcançaremos o êxito, alcançaremos a salvação da nossa casa, da nossa família, quando somos líder, na verdade, né? Quando a gente é ali espelho, né? Como somos exemplos a ser seguido, nossa família vai ver em nós ali sacerdotes, né? Homens que lideram, que promovem a salvação dentro da sua casa, ali nós somos cabeça da nossa família, né? E temos como cabeça Jesus Cristo, então não tem como dar errado. É assumir o propósito, assumir esse chamado, ser firmes e cumprir esse chamado, esse propósito em nome de Jesus Cristo, da nossa família, em nome de Jesus. Exemplo de Noé como pai de família, obediente e confiante em Deus, em nome de Jesus Cristo, amém, amados? Então, é preciso o quê? De sacrifício, renúncia, plano, projeto ali, obediente ao plano de Deus, unidade e disciplina, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus, amém, amados? Essa é a palavra que eu quero deixar nesse dia, em nome de Jesus, amém? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade em nome de Jesus, agradecer a Deus por essa palavra, agradecer a Deus por esse tema família, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, muito obrigado, Deus, pelo Senhor e pela nossa família. Obrigado, Deus, pela unidade. Obrigado, Deus, por o Senhor ter colocado em nosso coração, Deus, em nome do Senhor Jesus, isso tudo, Deus. Eu oro ao Senhor, Pai, eu quero fazer a oração que Jabes fez, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor alargue nossas fronteiras, que seja conosco a tua mão e nos preserves do mal, de modo que não sobrevenha aflição, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós, em nossa casa, sirvamos ao Senhor em nome de Jesus, amém? Que nossa família, filhos, em nome de Jesus, sejam obedientes a Deus, vejam em nós um exemplo a ser seguido, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus, Ele quer isso para a nossa vida. Deus, Ele quer que nós concluamos esse projeto dEle, que a família, nossa família venha alcançar sim a salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amados? Que Deus continue abençoando você e sua casa, que esse projeto seja concluído em nome de Jesus Cristo, que sejamos sacerdotes dentro do nosso lar, em nome de Jesus, amém? Deus continue abençoando, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.